Guilherme e hoje eu aproveitei que meu avô ele veio aqui na cidade para gravar o primeiro programa do meu canal. E o assunto é sobre alimentação, porque eu sei que todos gostam de saber sobre isso. Então bora lá ver o que meu avô tem a dizer sobre esse assunto? Agora que eu cheguei, te encontrei. Vamos sentar aí para bater um papinho? Estou feliz por você estar aqui comigo. Eu estou com tantas dúvidas, já que o senhor é um estudioso e respeitoso sobre a vida, a natureza e a alimentação. Queria que o senhor me respondesse como é que você pode comer alguma coisa saudável como se você estivesse comendo, por exemplo, um chocolate. Ao mesmo tempo, uma combinação de prazer e necessidade e, como resultado, uma vida saudável. Eu começaria dizendo de maneira simples para você que a vida, para nascer, morre. Você está vendo aqui, a gente estava olhando aqui agora há pouco, uma sementinha. Então ela, para nascer, morre. Então, em formato de semente, se ela quiser nascer, ela precisa morrer. Só que para viver, ela mata. Essa plantinha, por exemplo, ela está alimentando de nutrientes da terra, da água, do ar e da luz. Então a vida humana também necessita de alimentos adequados. Para o corpo físico, algo físico adequado. Mas você também tem necessidade de alimentos psíquicos e emocionais. E ao mesmo tempo morais e espirituais. Entendi, vovô. Mas então, como o alimento físico pode ser gostoso assim? Os alimentos saudáveis são tão sem graça? Nós temos um mestre que não muito tempo em nossa história passou pelo planeta, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. E tem uma palavra dele que me encanta. Ele fala que o sabor depende da educação do paladar. E você sabe que o paladar, ele depende do olfato. Então, se você não tiver um olfato aguçado, você não consegue ter um sabor agradável. Se não souber respirar na hora da alimentação, você vai ter dificuldade de perceber. E esse paladar pode ser educado, pode ser a coisa aparentemente mais horrorosa no sabor, e se você estiver disposto a educar o seu paladar, porque você necessita dos nutrientes de tal coisa, no máximo 8 dias você já está com o paladar educado, se você fizer um pouco de esforço. Porque não é comer que garante a nutrição, e por mais que seja nobre os alimentos, principalmente o que faz diferença na hora da alimentação, basicamente são 3 coisinhas iniciais. Você visar o aproveitamento total dos alimentos, o não desperdício de coisa alguma e procurar fazer o máximo com o mínimo. E aí você vai escolher alimentos que combinam com a sua necessidade. Se é o fortalecimento ósseo, é um tipo de alimento. Se é a expansão, fortalecimento e resistência muscular, seria outro. Se você quer, às vezes, melhorar a tua pele, a sua visão, e aí vai tendo os alimentos diversificados. E não adianta nada você comer um chocolate que
Se for chocolate de fato, de 70% a 100% de chocolate, 70% já seria um bom chocolate, mas você tem que saber o que é que ele faz de fato em você, o que é um chocolate e o que você precisa comer antes de comer o chocolate e assim por diante. Então, tipo, é como se você acostumar seu paladar para fazer certo tipo de alimento, fazer o que você quer no seu corpo. Por exemplo, você quer deixar a pele mais, por exemplo, lisa. Então tem um certo tipo de alimento para isso, e sabendo que você está comendo esse alimento para esse tipo de coisa no seu corpo, seu paladar é educado. Vamos dar um exemplo bastante simples. Às vezes nós percebemos que a maioria das pessoas gostam de tomar café, principalmente aqui em Minas Gerais, que nós plantamos o café. Mas não sabe que o açúcar destrói praticamente tudo que existe de nobre no café. E normalmente usa o açúcar refinado, que é o de mais fácil assimilação ali de dissolução. E ele tem mais de 10 elementos corrosivos, como soda cáustica, ácido sulfúrico, mercúrio, chumbo e outros tantos mais. Se você sabe que o açúcar tem tudo isso e o café é considerado pela ciência o único líquido que você pode tomar depois da refeição que não prejudica a digestão. E ele realmente tem vários nutrientes. Aí você quer educar o seu paladar. A primeira coisa que você vai conversar com o teu corpo é falar dos malefícios do açúcar refinado, que também tem cal virgem. E o cal virgem, se você pôr em determinados animaizinhos, como esses caramujos, os caracóis, ele mata, ele frita ele, ou você pôr num sapinho, ele vai fritar a pele dele, então vai queimar. Então, se você sabe dos malefícios do açúcar e ao mesmo tempo dos benefícios do café, e amorosamente conversar com o teu corpo, com o seu paladar, por exemplo, o seu pensamento, o seu sentimento, essa intenção, ele transforma em enzimas. Essa aguinha que você tem na boca é o que você pensou e sentiu, o seu desejo. Ela, combinada com o café, vai fazer ele ficar adocicado. Porque quem determina o sabor é o que você pensa e sente. Ele vai criar, através das glândulas salivares, as enzimas, e você vai mentalizar o sabor que você gostaria no café e os benefícios desse café para o teu corpo. Também tem aquele negócio que você tem que comer algum alimento determinado, combinado com outro alimento para fazer o efeito funcionar dentro do seu corpo. Por exemplo, carboidrato combinado com outro tipo de comida. Exato. O ideal seria uma quantidade de carboidrato nobre, ao mesmo tempo fibras e proteína. Vamos dar um exemplo. Se você combinar arroz, feijão, no arroz e no feijão, a combinação dos dois, você já tem em média 65% da energia que seu corpo precisa. São carboidratos nobres, também ali tem proteínas. Mas se você combinar que você gosta de um ovo frito, mais a saladinha lá com as folhas, etc., você tem uma alimentação perfeita. E o que mais conta em tudo isso é a mastigação. Porque você combinou o arroz com o feijão, eles próprios se ajudam e um combate o que seria prejudicial ao corpo. Se você come só um, você vai ter malefícios. E ao mesmo tempo, terminou essa refeição, seria belíssimo. Mastigação adequada, no mínimo você vai mastigar para não engasgar. Você viu a mamãe outro dia engasgando? Estava mastigando pouco. Então, se você fazer a comida ficar líquida sem tomar líquido na hora da refeição, 1 hora depois é que você vai tomar o suco de laranja. Ou chupar a laranja, que seria o ideal, porque o bagaço dela são fibras, são benéficos. Porque 1 hora depois é que o estômago, com o seu suco gástrico, já preparou esse alimento para a próxima etapa. Agora, com a presença da vitamina C, que pode ser o suco de laranja, o suco de limão, de acerola,
ele vai carrear, além do que as células conseguiriam carrear para dentro, uma média de 55% a mais de ferro, que estaria mais presente no feijão, às vezes na própria carne, dependendo da carne. Se for as folhas, lembra que eu falei das fibras? As folhas verdes é riquíssima em ferro e assim por diante. Então não adianta você tomar o suco junto com a refeição, que você vai complicar. Ou colocar fruta na salada, porque a fruta ela apodrece junto com o alimento, se for, porque ela gasta no máximo meia hora para fazer o processo dentro do estômago e já passa para a etapa seguinte. Então meia hora antes você pode comer fruta, ou 2 horas depois. Do contrário, você complica a sua digestão, comeu coisas belíssimas, o arroz, o feijão, a saladinha, o seu bife, o seu ovo, mas depois complicou a vida comendo uma fruta junto ou tomando suco junto com a refeição. Entendi o que o senhor queria me explicar. Agora tem outra pergunta. Vamos lá. O que eu poderia fazer para o que eu como, eu poder aproveitar muito mais os nutrientes dele para se transformar, por exemplo, em massa muscular, para deixar meus braços mais resistentes? Vamos lá. A primeira coisa seria fortalecimento, que seria a expansão muscular. Depois, resistência. E depois, flexibilidade, etc. Poucas pessoas sabem que o que fortalece os ossos, basicamente toda a estrutura óssea é feita de água. Às vezes a gente não gosta de tomar água, principalmente água de boa qualidade. E às vezes esquece das cartilagens, do que são feitas essas cartilagens que a gente precisa comer. O banho frio, por exemplo, vai ativar a produção de colágeno. E basicamente essas cartilagens, a pele e tudo mais, colágeno. Você gosta de tomar banho frio? Então você já está ativando. Então vamos lá, você tem o hábito de comer batata doce? Só que agora seria batata doce, clara de ovo, esquece a gema. Ela vai ajudar na sua expansão muscular. Resistência muscular você vai adquirir com o exercício. Então você expandiu a sua musculação, batata doce, a clara do ovo, a gema, a proteína vai ser usada para outra coisa. Fortalecimento, você teve, a expansão muscular. Agora a resistência com exercício. O que você vai fazer com o seu corpo? Lavar louça é um belo exercício. Ajudar a mamãe a limpar a casa, além do esporte que você gosta. Então você precisa saber os alimentos para aquilo que você pretende. Então a primeira coisa, o que é que eu vou fazer com o meu corpo? Às vezes a visão está um pouco cansada, mesmo você sendo jovem. Então cenoura é um dos elementos mais nobres, porque a vitamina A, que é essencial para os olhos, está na cenoura. E você precisa aprender a gostar da cenoura se você não gosta. E não adianta comer cenoura cozida feito há mais de 1h30 atrás, porque ela já perdeu todos os valores nutricionais para o corpo. De preferência, comer ela crua, in natura mesmo, você ter o hábito de pegar pelo menos por dia, comer uma cenourinha pequena ou média, você pegar ela crua e comer. Ou ralada na salada, porque é onde você vai extrair a maior parte dos nutrientes. Então você já comeu a clara do ovo, você já combinou com a batata doce, você vai procurar os elementos que vai expandir a parte da musculatura, você vai fazer os exercícios para resistência. Aí você vai criar o processo de agilidade, você precisa de energia, não precisa? Agora você pode comer o chocolate, 70%, mas se você comer esse chocolatinho que a gente vê por aí, basicamente 30% que eles têm de chocolate. O resto é tudo açúcar, glicerina e etc. Então, chocolate, que realmente é chocolate. Aí você vai ter uma caloria, porque quando nós fazíamos artes marciais, no dia do combate, no dia dos campeonatos, a gente estava com uma barrinha de chocolate no bolso. De vez em quando, ou antes da luta, você pegava um tabletezinho, punha e deixava ele derreter na boca para você ter energia
a caloria para fazer a coisa acontecer. Então você precisa entender essa parte nutricional para você comer o que você precisa, não apenas o que o seu paladar gosta. Se ele não gostar, você vai precisar educá-lo para comer com boa vontade. E o elemento mais nobre para você educar o paladar é a sua boa vontade. Você fazer com gosto o que você está fazendo e sabendo o porquê você está fazendo, normalmente o êxito é certo. Parar de comer doce, normalmente nós vamos entender 3 coisas. E o que acontece com a juventude hoje. Nós vamos entender o processo. Por exemplo, basicamente o que o nosso corpo precisa, por mais absurdo que você possa pensar, quando você come algo que tem muito açúcar, que você quer deixar de comer açúcar, porque o corpo vai transformar quase que de imediato esse açúcar em álcool. Se você tivesse uma alimentação saudável, seu corpo não pedia tanto açúcar, porque ele vai tirar dos alimentos saudáveis o açúcar, que é a glicose. Basicamente tudo que você come transforma em glicose. Agora, para as pessoas que não comem algo saudável, o corpo vai pedir o açúcar, porque precisa de glicose. Para quem não dá uma glicose de qualidade para o corpo, ele pede o álcool. Por isso o alcoolismo na juventude. Deu para entender mais ou menos? Então precisamos de uma alimentação saudável, porque todos os alimentos têm açúcar. Se educar o paladar, o corpo vai extrair o açúcar dos alimentos. Então a gente vai comer menos doce. Mas se for comer um doce, aquele que nós fizemos. Aqui nós temos a rapadura, que é puro, praticamente é o doce mais doce, o açúcar orgânico. Nós podemos combinar com as frutas e fazer também esse doce. Mas só que doce não se come depois da refeição. Se come até meia hora antes. Esse é o Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí, que fala, já que você quer comer doce, come um doce de qualidade e come até meia hora antes. Você coloca ele depois da refeição, ele vai fermentar e vai virar uma bagunça. Seu abdômen expande, gases, infinidade de problemas. Então é essa base. Então, alimentação saudável, doces saudáveis, para que nós não temos que depois dar álcool para o nosso corpo. Vovô, o senhor sabia, né, que os adolescentes de hoje em dia só gostam de comer porcaria, tipo Coca-Cola, hambúrguer, pizza, esses trem de doce, salgado, aí que prejudicam muito a saúde. Mas o que a gente podia fazer para evitar ele e quais são os mais prejudiciais? Você estaria dentro desses jovens? Sim. Você tem uma quedinha para essa moçadinha aí do fast food, né? Então vamos falar com bastante tranquilidade e considerar que os maiores nutrólogos hoje, principalmente o Dr. Lair Ribeiro, Tiago Rocha e outros, se você toma um copo de refrigerante, é tão ácido o refrigerante, você teria a obrigação de tomar 32 copos de água para expulsar somente as toxinas do refrigerante. E pior, às vezes combina ele com a pizza. O refrigerante e o sorvete é considerado o segundo pior alimento do mundo junto com a pizza. O pior de todos é a pipoca de micro-ondas. Então, se você faz uma massa com os elementos adequados, com a farinha de boa qualidade, que não tenha glúten, ou até com outros elementos, você pode fazer a massa para uma pizza, farinha do grão de bico, por exemplo, ou outra farinha. Você vai fazer o seu molho de tomate. Eu sei fazer. Então você pode fazer o seu molho de tomate. Você vai pôr os ingredientes que você julga saudável. Nada dos chamados presuntos da vida ou mussarela, que você sabe que não é mussarela. Você pega a mussarela caseira, você pega elementos que você sabe que de fato são saudáveis. E pode comer a sua pizza pelo menos uma vez por semana,
Agora o refrigerante não dá. É melhor você perder o amigo do que tomar o refrigerante. Porque todos esses elementos são viciosos. Eles foram feitos para viciar o seu corpo e com o tempo o seu corpo vai adoecer. Então é uma combinação tanto da indústria alimentícia quanto da Big Pharma. Então um adoece o seu corpo, o outro vai te vender a solução. E nós sabemos que nós não precisamos nem de medicamentos se tiver um bom alimento, porque isso era a teoria, e eu falo, é uma teoria prática do pai da medicina, Hipócrates. Que seu alimento seja seu único medicamento. Então esses jovens, pelo comodismo às vezes dos pais, e às vezes por aquilo que você vê na grande mídia, a propaganda que fazem, te convence e você vai viciando o teu corpo. Você pode ver nos Estados Unidos o grau de obesidade na juventude e também de doenças correlacionadas. Por isso a gente precisa cuidar do que entra em nossa boca, e não é só o que se come, é o que você lê, é o que você ouve, o ambiente que você frequenta, as amizades que você possui. Então você pode comer um sanduíche dependendo do tipo do pão que você fez. Você fez o seu pão integral. Você vai escolher o tomate, o alface, que às vezes você viu lá o seu amiguinho pedindo para tirar o tomate, para tirar o alface e ficar só com aquela carne que você não sabe que carne que é aquela, ainda meio crua, né? E você ter os cuidados devidos, você pode ter um sanduíche saudável, uma pizza saudável, aí você vai ter um suco saudável, só que o suco você já sabe que hora que você vai tomar. Ou você toma o suco antes, até meia hora, ou toma 1 hora depois. Bom, tem uma coisinha para encerrar, o principal. O nosso comportamento na mesa de jantar, de almoço, de café, na hora que a gente está comendo, influencia? Esse é o essencial. Bom que você lembrou disso. Você já ouviu falar de Buda? O príncipe Siddhartha Gautama? Ele tinha ensinamento assim: quando você come, você come. Quando você anda, você anda. Quando você dorme, você dorme. Então o momento da refeição é o momento mais sagrado que existe. Porque tudo é vivo e tudo obedece ao que você está pensando, o que você está sentindo, qual a sua real intenção para com o alimento. É como se ele fosse uma mão de obra especializada que vai entrar na sua empresa. Só que ele precisa da sua diretriz do que você quer que ele faça na sua empresa. Se você quer a expansão muscular, o fortalecimento, a resistência, a flexibilidade, a agilidade, aí você precisa estar centrado. Então não é hora de assuntos deselegantes, não deveria ter assunto nenhum, porque é um papo entre você e o alimento. Celular longe da sua mesa de refeição, e você tem um propósito de vida, porque são vidas que estão interrompendo a sua vida para dar vida à sua vida. Então você precisa ter um mínimo de respeito e estar inteiro ali na hora da refeição. Estar prestando atenção em cada detalhe. Porque quando você mentaliza, quando você deseja, você criou-as em cima. Então elas são leis que vão direcionar os alimentos para o peso ideal, a resistência ideal, a agilidade. E você precisa estar centrado nessa situação na hora da refeição. Por isso o essencial é o comportamento. Por mais nobre que seja o alimento, o comportamento pode se manchar. E principalmente agradecer, não só o alimento, quem confeccionou o alimento, quem plantou, quem cultivou, quem colheu, quem transportou, de preferência em poucas palavras. Papai do céu, eu agradeço a tudo e todos que contribuíram para que esse alimento chegasse à minha mesa. E que ela nunca falte, nem aqui, nem na mesa de quem quer que seja. Abençoe todos os seres, para que eles sejam a cada dia mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. E se os cozinheiros estiverem ali perto, se forem seus pais, elogiem e agradeçam. Vovô, muito obrigado pelo ensinamento muito importante que você me deu hoje. Agora nós só temos que colocar isso em prática. Exato, porque só vai fazer diferença na prática. Então vamos lá. Então galera, foi isso que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado.
deixa o like e se inscreva no canal, pois foi meu primeiro vídeo, me ajuda aí.